Existem tantas maneiras de fazer compostagem e eu quero compartilhar com você alguns dos métodos que estou usando e para fazer compostagem de diferentes qualidades. É meio do verão, então há muita coisa acontecendo, há muito material fresco, novo material para usar. Este é um clima temperado com bastante material úmido e muito adequado para, bem, todas as aplicações realmente. Este é um minhocário, então eu estou adicionando, na verdade, material meio compostado a isso, em pequenas quantidades. A ideia é que nunca fique quente. E isso é ótimo alimento para as minhocas, então tem bastante aqui e elas têm diminuído um pouco, na verdade, com esse clima. Tem estado bastante quente recentemente e elas não gostam tanto disso. Mas essa é uma vantagem de ter um minhocário no chão, porque em clima quente elas podem descer e também em clima frio. As melhores temperaturas para elas são aproximadamente de 10 a 25 graus centígrados. E a outra coisa é que elas gostam de um ambiente realmente úmido e meu composto ficou um pouco vazando. Desculpe, o plástico está deixando um pouco de ar entrar nas extremidades, onde eu preciso regar isso. Então, esses precisam de um pouco de comida e um pouco de água, idealmente hoje, o que farei mais tarde. E ter uma minhoca, cuidar de minhocas, é um pouco como ter animais de estimação, então você precisa cuidar delas. E eu mantenho o plástico ligado para ajudar a mantê-las úmidas, e no inverno isso mantém um pouco de calor. Então eu mantenho a madeira porque aqui isso reduz a luz do sol no plástico e impede que fique tão quente lá dentro. Então, na verdade, está bastante bem coberto assim. Às vezes eu vejo cobras lentas lá dentro e até mesmo ocasionalmente uma cobra de verdade, cobra de grama. É um habitat bastante interessante. E por que estou me dando todo esse trabalho para fazer compostagem com minhocas? Bem, é por essa razão que eu vi um valor incrível nisso. Fazendo composto para vasos. Isso é o que fizemos no ano passado. Misturado com um pouco de composto de minhocas urbanas, que é mais leve. E o que eu descobri com esse composto é que, especialmente quando fica molhado, e você pode ver aqui onde a chuva vazou na cobertura, ele pode ficar bastante denso. Muitas raízes, na verdade. Então este não é tão denso, isso é do sabugueiro por perto. Mas sim, não exatamente sólido, né, mas em um recipiente de módulo, ajuda a ter um pouco mais de ar do que você pode ter com este. Mas o estado nutricional que eu acho desse composto de minhoca é realmente bom. E eu vou perguntar ao Carly, né, o cinegrafista, se nós não trouxemos os módulos Rosário, eles ainda estão na carrinho de mão? Nós vamos dar uma olhada daqui a pouco quando chegarmos lá, porque eu quero mostrar a você que com o composto desta qualidade você pode. Isso significa que você não precisa alimentar suas plantas, torna a propagação muito mais fácil. E você não precisa de tanto assim. Eu achei incrível, na verdade, como bem funciona para o cultivo de plantas. Então, para mim, essa é a razão total pela qual estou fazendo uma compostagem de minhocas para mistura de vasos. E então, para um uso mais normal no jardim, como cobertura de canteiros, eu não cavo, né? Então eu coloco no topo. Mas mesmo que você não esteja cavando, o valor do composto é basicamente o mesmo. E vale a pena fazê-lo. E se você nunca fez isso antes, eu sei pelo que as pessoas dizem que pode parecer assustador, mas na verdade não é difícil. Você só precisa se equipar com um pouco de kit, como estes eu acho realmente excelentes. Eles são simples, são baratos. Você pode ver aqui que há bastante montes de grama que foram adicionados recentemente e pedaços de material lenhoso. Então eu estou fazendo mais ou menos 3 partes de verde para uma parte de marrom, ou talvez 2 verdes para uma marrom, depende da época do ano. Então verde é material verde fresco, como este, como eu obviamente fiz uma couve-flor esta manhã, e todas essas folhas externas boas para colocar. E eu coloco folhas assim inteiras, mesmo que sejam grandes, porque basicamente são verdes e são bastante macias. Mas se fosse um pedaço de madeira desse tamanho, eu cortaria ou quebraria em pedaços, e não mais longos que isso, na verdade. Essa é a extensão máxima ideal. Então, caso contrário, se você tiver muita madeira dura, compactada, ela não se compacta ou se acomoda e então a quebra não acontece, então queremos que seja firme, mas também queremos que seja solto e aberto, o que pode parecer contraditório. Mas a questão é que a madeira ajuda a mantê-lo aberto. Então,
usando este dispositivo, que é um aerador de compostagem muito simples, é chamado de parafuso para baixo, e você pode levantar e ver o que está acontecendo lá embaixo, né? Mas também girar e arejar é o resultado de fazer isso, e lá podemos ver, obviamente, coisas muito mais antigas no fundo. Parece bastante finalizado, na verdade, e isso é o seu núcleo. A propósito, você sabe quando as pessoas dizem quando o composto está pronto, é quando você precisa usá-lo realmente. Você poderia usar composto como este totalmente, ainda está um pouco quente, ainda está se decompondo um pouco. Se você deixar por mais tempo, ficará ainda mais fino. Mas você sabe, isso já é bom material, e você pode ver os pedaços marrons aqui a um pouco mais longo. Então, novamente, isso é mais o que eu deveria ter colocado. Mas a ideia de material marrom como este, pedaços menores e não muito gordos, todos eles seguram um pouco de ar no calor. Então queremos isso, mas também queremos que se compacte. Então, quando estou adicionando, estou apenas como este empilhando aqui. Está na hora de uma camada de verde em cima. Não coloco nenhuma há um tempo, e então você tem coisas realmente fibrosas como esta, que está ficando bastante lenhosa. Então, o talo de couve-flor, eu realmente acho que se eu puder fazer isso lá usando uma faca para cortar para baixo assim, abre, e é muito mais fácil do que cortar transversalmente, e um dos objetivos disso é expor a área de superfície às bactérias. Então são as bactérias que estão fazendo muita da decomposição inicial, e são elas que produzem o calor. Se você tiver bactérias suficientes, você terá calor. Se não tiver calor, você ainda pode fazer compostagem, não pense que não pode. E você não terá calor, no entanto, a menos que adicione o suficiente material verde. Então este é um jardim bastante grande aqui, é um jardim de meio acre, e eu geralmente tenho verde suficiente para, como isso. Eu estava tirando a folha inferior dos tomates esta manhã. Há tantas coisas chegando nesta época do ano, e eu apenas os quebraria um pouco para principalmente espalhá-los. Eles foram um pouco embalados naquele balde ali, e lá temos uma boa camada de verde, que na verdade poderia ser um pouco mais, sempre parece mais do que é com material verde, né? Eu provavelmente colocaria outro balde antes de polvilhar um pouco de marrom, que mostrarei em um minuto, e então eu geralmente mantenho a tampa para evitar a chuva. Se você tiver chuva demais, isso desloca o ar e fica encharcado, né? Então, pensando nesses termos, mas dito isso, em um clima como este não faz muita diferença, mas a tampa também mantém o calor, enquanto uma pilha como esta não está mais quente, porque ela está madura. Este é o composto que fizemos em outubro, novembro. E é lindo, olha isso, né? Ainda tem alguns vermes ali, assim. Então, na verdade, o que estamos vendo ali é praticamente composto de minhoca, sabe? Muito dessa linda substância marrom e macia é o que as minhocas excretaram. Quer dizer, isso é o que é o composto de minhoca, são suas excreções, e tem suas enzimas e uma cola adorável de seus estômagos, que meio que mantém isso em partículas aglomeradas em vez de muito finas. E essa é uma das razões pela qual é tão bom para as raízes das plantas. Há um pouco de ar ali. Então, esse composto está pronto para ser usado a qualquer momento. Na verdade, nós estamos em junho agora, então provavelmente não precisaremos dele até outubro. Então, ele vai ficar lá até então, ou até eu talvez encontrar um lugar para colocá-lo, até mesmo em sacos. E então poderíamos transformar este aqui naquele. Eu acho valioso fazer essa mudança. E o que você pode fazer com esses camaradas é levantá-los, você pode deslizá-los para cima, e isso revela o que está lá dentro. E você poderia, por exemplo, enfiá-lo aqui. Essa é uma maneira de fazer isso. E então, algumas pessoas perguntam, e quanto à localização? Importa se estes estão no sol ou na sombra? Certamente no sol, no momento. E eu posso sentir o quão quente isso está. Mas não importa que o calor venha principalmente de o que você coloca. O calor vem de ter material verde suficiente para adicionar a qualquer pilha, e você sabe, parece haver uma visão de que a compostagem quente tem que acontecer para funcionar, mas na verdade não precisa, sabe? Aquecedores é uma opção, e você pode ver aqui o resultado do uso desses materiais, este composto nas camas. Então isso é sem escavação. Meio de junho, né, como a alface que estamos colhendo há cerca de 7 semanas agora.
Aí por rábano temos algumas batatas doces ali. Estamos em um clima temperado, então estou tentando cultivar esses 100 com o velo para obter um pouco de calor extra. E então ervilhas incríveis. E esta é uma cultura perfeita para um clima temperado, porque eles realmente gostam que não esteja muito quente. Nós temos regado estas porque, caso contrário, elas não crescem tão bem. Mas você pode ver o valor de uma boa estrutura de solo através do não arado e um pouco de composto, porque eu não estou usando nenhum alimento ou fertilizante. É apenas uma cobertura de composto uma vez por ano, 1 polegada, 2,5 cm, aplicada geralmente no inverno. E veja como as folhas são verdes, desde a base até o topo. E a variedade é Tall Sugar, que infelizmente você não pode mais comprar sementes. Se algum de vocês vier a um dia aberto aqui, eu poderia deixar você ter alguns. Não me é permitido vender sementes. Mas há outros bons equivalentes chegando, eu espero. Estou arrastando esses por aí porque esqueci de dizer antes. Acho que vou apenas cortá-los e mostrar como faço isso também. Sempre achei útil ter uma faca no bolso, e essas são cabeças de sementes de alho. E na parte inferior delas é bastante lenhoso. Na verdade, esse é um ingrediente perfeito para uma pilha de compostagem. Tem um buraco no meio, vai reter um pouco de ar ali. Assim como a palha é um material perfeito, é um marrom. Isso é mais marrom do que verde, provavelmente é 80% marrom. A palha é praticamente 100% marrom, se você conseguir palha de cereal. E aqui está outro marrom que eu uso, se você conseguir fazer algo semelhante. Isso é lasca de madeira, acredite ou não. E é do cirurgião de árvores e não veio assim, então vem fresco. Depois eu guardo por 6 a 12 meses, então já está meio decomposto. E então eu passo por uma peneira autônoma de 12 milímetros, meia polegada. E eu uso isso como um marrom. Então ele tem uma espécie de qualidade fibrosa marrom e um pouco de estrutura lenhosa. Sempre que coloco material verde suficiente, eu espalho um pouco disso por cima. Então eu apenas mantenho isso pronto. Eu tenho mais algum material verde aqui, a mesma história com esses montes. Então esses montes eles são simplesmente feitos de paletes velhos, materiais reciclados, reutilizados. Custo monetário praticamente zero se você conseguir os paletes velhos. Nós derrubamos as partes de baixo. Descobri que isso os torna leves para manusear e dá acesso mais próximo. Você não tem o outro pedaço de madeira no caminho. 2 fios em cada canto. Então são 4 paletes, basicamente 2 pedaços de fio. Nada está ancorado no chão. Eles não voam a menos que haja um furacão. E então mantemos os lados forrados com papelão. Então de vez em quando colocamos novos pedaços de papelão para ter papelão no interior. Porque, apesar do que você pode ter ouvido, as pilhas de compostagem não precisam de ar entrando pelo lado que só tem o efeito de secá-los e esfriá-los. Eu quero que eles estejam quentes e úmidos. Isso é o que faz um excelente composto. Então, revestir com papelão funciona tão bem. Conseguimos um excelente composto desses. Como você verá em um minuto, essa é a temperatura atual aqui. Então, continuamos adicionando, adicionando, adicionando até que esteja cheio. O que é cheio? Bem, nunca ficará literalmente cheio, porque está sempre afundando, literalmente sempre. Então, quando chega, digamos, ao segundo pallet superior para um pedaço de madeira, eu paro de adicionar. Se você pudesse, poderia preencher tudo de uma vez se tivesse muito material. Poderia apenas empilhar aqui uma mistura de verde e marrom e você teria uma pilha cheia, mas isso afundaria muito rapidamente. Então, quando você está adicionando ao longo do tempo, eles sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem, mas o nível geral está subindo ligeiramente. E quando está mais ou menos aqui, eu direi certo, pare de adicionar, vamos cobri-lo talvez com plástico ou, na verdade, o que fazemos aqui é matar o ferro corrugado por cima. Então isso é para manter a chuva longe das pilhas que estão terminadas e amadurecendo, como veremos aqui, que é a outra extremidade da palete. Então temos 3 baias aqui e nunca colocamos material fresco no meio. Isso é apenas para receber o conteúdo virado das 2 pilhas finais juntas, finalmente. Então essa pilha foi terminada há cerca de 1 mês, a última edição foi há 1 mês, a primeira edição provavelmente 4 meses atrás, e olhe para isso, na verdade há mais minhocas aqui, e então a minhocaria eu acho, e eles deve ser um pouco realmente úmido lá, é onde o polietileno em cima pode ajudar.
especialmente no verão, eu vou perturbá-los um pouco aqui, o que eu não quero particularmente fazer. Mas eu quero mostrar o que está mais fundo aqui. Então, essa pilha, no fundo, tem cerca de 4 meses. Eu não sei se vou conseguir descer lá, mesmo se eu conseguisse, se eu seria capaz de puxar isso para cima, mas agora esse dispositivo é bastante inteligente, aqui vamos nós. Então você está vendo agora o tipo de diferenças ao longo do tempo. E está um pouco mais seco no fundo, isso é interessante. Isso está ok em termos de umidade, mas certamente não está encharcado, e a umidade é outro fator na produção de compostagem, porque estamos em um clima temperado, a maioria das folhas verdes que estamos colocando já estão bastante úmidas, e à medida que se decompõem, liberam sua umidade. Então essa é a principal razão pela qual eu nunca realmente molho meus montes. É um trabalho a menos, no entanto, no verão que estamos tendo no momento, está muito seco. Podemos precisar adicionar água ocasionalmente, mas eu diria para ter cuidado, na maioria dos climas temperados, como o Reino Unido, você não deveria precisar molhar os materiais que está adicionando e é realmente melhor não fazer isso. É melhor ter um pouco seco do que totalmente úmido, porque o que você pode fazer ao virar, então o que faremos para virar é tirar 2 fios, você pode abrir isso, virar uma porta, então você tem acesso e pode enfiar isso lá. Isso acontecerá em cerca de 1 mês, talvez quando esse estiver cheio, porque então precisaremos usar esse outro. E aqui temos compostagem mais antiga, né, da mesma idade que vimos naquele Dalek agora, o bincônico. E então essa compostagem é mistura para vasos. Eu até poderia peneirar um pouco disso para usar em vasos, porque você verá que é lindo, mas ainda tem bastantes pedaços de madeira e sim, é realmente muito bom. Sabe, você certamente poderia usar isso para cobertura de solo, mas eu sempre estou olhando porque faço bastante propagação e pensando também em termos de valor para vasos ou para encher grandes recipientes. Mas novamente, eu adicionaria um pouco de algo mais aerado e fibroso, como um tipo de mistura proprietária ou algum tipo de, ou não muito poli, um pouco de coir talvez, mas nenhum deles tem valores nutricionais. Então vá com calma neles dentro do razoável. Então essa é a baia de 3 paletes. E eu deveria ter mencionado que a outra peça de ferro corrugado que eu acabei de tirar. Então o que isso está fazendo é mantendo a chuva longe do composto acabado ou em maturação. Eu mantenho aberto o calor atual porque isso é muito mais prático e mais rápido. Estamos adicionando o tempo todo. E finalmente eu quero mostrar para você baías maiores e também no final deste pequeno trecho eu vou mostrar para você as bandejas de módulos que mencionei, mostrando o valor do composto caseiro, plantas incríveis que você pode cultivar com ele, e vou mencionar também meu livro sobre compostagem, porque no último outono 24 ele foi publicado pela Dorling Kindersley e eu escrevi um volume bastante enxuto sobre como fazer compostagem e está recebendo bons feedbacks? As pessoas dizem que conseguem ler tudo de uma vez? É o tipo de coisa que eu recomendaria, na verdade, porque te dá uma visão geral. Quando você entende o que está fazendo, é mais divertido porque você não está seguindo regras do tipo, porque estou fazendo isso, você também pode desenvolver seu sistema de acordo com suas necessidades, e essas são grandes baías. Este é um composto feito apenas no último inverno, então começamos este monte em dezembro, terminamos em março e agora é junho, então partes dele não estão decompostas. Este é um exemplo do material lenhoso que estamos colocando, que por algum motivo talvez esteja na borda ou não permaneça úmido. Por muito tempo você sabe que ainda precisa decompor um pouco mais, mas quando estou espalhando composto, não me oponho a usar composto assim. Se eu apenas tirar esses pedaços, talvez não tão lenhosos quanto esse, mas eu queria te dar a ideia de que seu composto não precisa parecer perfeito para ser utilizável. E você sabe que tudo isso faria uma excelente cobertura de superfície, pois há um bom composto realmente bom ali e há alguns pedaços de material fibroso, que ficará em cima de suas camas sem cavar, particularmente isso funciona bem, e te dará uma linda cobertura contínua que os micróbios podem comer.
E alimentando o solo, eu vou apenas usar rapidamente isso. E vamos ver o que está acontecendo aqui. Então isso é, em média, digamos que a maior parte no fundo é de dezembro e o último pedaço foi em março, então não tem mais de 5 meses em média. E, novamente, estamos obtendo um bom resultado em um período não muito longo, sabe? Novamente, isso é utilizável e, novamente, as minhocas entraram lá. Essas minhocas, a propósito, eu nunca as adiciono, você nunca precisa comprar minhocas ou adicioná-las especificamente, mas você pode, se quiser, e na verdade, quando comecei minha minhocaria, eu fiz apenas porque queria um começo rápido, mas para pilhas de compostagem normais, como estou mostrando a você, todas essas minhocas vieram de ovos que ficam por aí no solo, eles aparecerão quando as condições estiverem certas, e isso não é na primeira fase de compostagem quente, que é bacteriana, nem tanto na fase fúngica, que é de qualidade um pouco à medida que esfria e você tem material meio decomposto lá, é quando as minhocas gostam de gostar. De chega o monte atual dessas grandes baías que são 6 por 6 pés. Isso é aproximadamente 1,8 metros quadrados. Eles levam muito material, é por isso que eu queria que eles fossem bem grandes. Mas o que eu descobri, na verdade, é que o meio pode ficar anaeróbico. Então anaeróbico significa pouco ou nenhum ar, e isso significa cheiro. Então, se suas pilhas de compostagem estão muito fedorentas, isso é um sinal e não é o fim do mundo, sabe? Você pode compostar anaerobicamente e é para isso que serve o Bakashi. Por exemplo, eu não faço porque não preciso, sabe? Eu não preciso de composto extra assim. E é outro trabalho. Você precisa comprar os organismos. É só. Eu realmente não vejo sentido nisso, a menos que você esteja morando em um apartamento, digamos em uma cidade, e você tem muita comida para compostar, então faz sentido ter baldes, mas eu estou colocando nessas pilhas. Tudo isso inclui resíduos alimentares, que incluem resíduos alimentares de todos os tipos, como folhas de ruibarbo e casca de limão. Algumas pessoas dizem que você não pode fazer isso, mas você pode. Isso inclui ervas daninhas. Ervas daninhas perenes, raízes de convólvulos, por exemplo, vão para cá. Folhas doentes como oídio em abobrinhas e pepinos, sem preocupações, eles podem compostar, né? Essas não são doenças aleatórias que vão se espalhar por todo o seu jardim, são muito específicas para plantas e época do ano, elas acontecerão de qualquer maneira, mas a compostagem significa que você as utiliza, e também o míldio tardio, né? A propósito. Então eu coloco folhas de tomate que pegaram isso, geralmente em setembro, digamos, ou folhas de batata, tudo vai para cá, batatas apodrecendo, cebolas apodrecendo, sabe? Eu não consigo pensar em nada que eu não colocaria, só para você saber. E então, vantagem disso é que você obtém mais material e a temperatura não é muito alta no momento, mas estou satisfeito com isso. Está em torno de 50 a 55 no momento em média, que é um tipo de calor bastante suave, na verdade. E se você for mais alto, se você chegar a cerca de 70 acima do vermelho, o que pode acontecer se você adicionar muitos materiais verdes? Isso pode matar alguns dos micróbios benéficos. Então, geralmente, essa é uma vantagem de adicionar marrom, como estou fazendo aqui, e isso é, tivemos uma grande colheita de salada, você está dizendo que essas são as folhas rejeitadas. Abaixo disso, há um pouco de acelga rejeitada e folhas externas de couve-rábano e aipo também, isso é tudo de ontem de manhã. E então, descemos um pouco mais, e é aqui que já estou começando a sentir bastante calor. Isso foi apenas 2 ou 3 dias antes, e você vê um pouco de papelão também que eu não mencionei. Isso é um bom marrom, eu não estou indo longe, né, para encontrar papelão para fazer isso. Mas se você tem muito papelão de resíduos, é um ótimo marrom. E papel e, novamente, mais pedaços de madeira. Então essa é uma ideia, mas há madeira suficiente aqui, que material lenhoso, aproximadamente 1/4 ou até 2 ou terços, que isso modera o calor. E sem isso, se for apenas como folhas de alface velhas, cortar a grama é o clássico, né? Você sabe, né? Eles são ótimos, né? Uma adição fantástica para fazer compostagem. Mas sim, é aí que você precisa do marrom. Então, no inverno, neste próximo inverno, se você ainda não tem, veja o que você pode acumular em termos de material marrom. Isso incluiria folhas de árvores antigas. Basta fazer uma pilha perto do seu sistema de compostagem e você pode usá-las durante o próximo verão, 2026 neste caso. Adicione aos seus verdes, grama, o que for, e você fará um ótimo material, ótimo composto.
Alguns outros marrons são solo cinza de madeira. Eu não adicionaria em grandes quantidades, mas todos são possíveis de adicionar. E um ou dois outros verdes se você tem algumas galinhas. O esterco de galinha é um verde fantástico, da mesma forma. O esterco de cavalo fresco é um verde. E também são as borras de café, né? Então elas parecem marrons, mas na verdade, em termos de compostagem, 3% de nitrogênio, isso é um verde. Então aí está, e eu vou apenas mencionar a virada mais uma vez, porque isso pode funcionar. O que fazemos aqui é desparafusar os lados e, na verdade, temos datas aqui em cima, né? Então isso é uma espécie de pista. 20 de maio essa pilha começou, então isso é mais ou menos... Bem, na verdade, exatamente um mês atrás, isso é o que acumulamos em um mês, junto com as outras pilhas que eu tenho. Então este terminou no dia 19 de maio, que é este aqui, e foi iniciado no dia 19 de março, então levou 2 meses para encher. Era 50% mais alto do que é agora, só está afundando. E para obter um composto realmente bom, você poderia apenas deixá-lo assim e usá-lo, digamos, em novembro, dezembro. Mas se você virá-lo uma vez, obterá um composto mais bonito e é isso que vamos fazer. Então vamos desparafusar esta tábua aqui e revirá-la deste lado. Você pode ver um vídeo que fiz sobre isso em setembro passado. Obteve os detalhes de como girar e mostrar como você pode fazer isso de uma maneira menos trabalhosa. Então acabará lá, girar vai misturá-lo e você pode molhá-lo se estiver seco ou sacudi-lo se estiver encharcado. Deixe entrar um pouco de ar, é isso que precisa. E encontrar esse equilíbrio é uma das artes da compostagem e eu estimaria que isso estará pronto para usar, bem, para o que eu quero de qualquer maneira, dentro de 3 a 4 meses a partir daí. Então, em média aqui eu diria 8 meses, mas você sabe, essas datas não são escritas em pedra, você... Às vezes eu usei em 4 meses, às vezes 12, de acordo com o que está disponível quando e antes de terminarmos. Eu só quero mostrar as plantas que estão aqui, porque são um ótimo exemplo de os nutrientes que o composto pode conter, então, como nós o colocamos no outono. Ou final do outono, início do inverno, recebe muita chuva antes da primavera, você tem todo esse crescimento incrível, sabe? Se os nutrientes se esvaíssem do composto, como às vezes se afirma, isso não estaria acontecendo, nem isso. Então, estas são alfaces que eu semeei 18 dias atrás, no dia 2 de julho, desculpe, junho. Olhe para isso, esta é uma estrutura de raiz fantástica, estas são bandejas de módulo que eu projetei especificamente para este propósito. Não, eu não queria grandes quantidades de composto. As mudas realmente crescem melhor em pequenas quantidades, acredite ou não, contanto que você tenha uma bandeja agradável com um lado liso para que possa sair assim. E nós plantamos muitas dessas ontem nessa idade muito jovem, 17 dias, enquanto aqui temos alhos poró, que foram semeados no dia 3 de maio. Então estes são muito mais velhos, eles demoram muito mais para crescer, mas... como com a alface, você sabe, eles não foram alimentados ou algo assim. Então você olha para isso lá, você verá uma estrutura de raiz mais desenvolvida por causa da idade, mas são 4 ou 5 alhos poró crescendo lá. Eles serão plantados como uma planta multissemeada. Você sabe, essa é uma opção que você pode fazer. E sem alimentação, não uma grande quantidade de composto, 2 litros de composto é tudo que é necessário para encher uma bandeja de 60 células como esta. E vamos colocar essas porque o solo ainda não está pronto para recebê-las, ainda estão crescendo batatas. Mas isso te dá tantas opções de como você pode cultivar plantas. E espero que você tenha gostado deste pequeno como fazer e também o acabamento e o que você pode fazer